Era inevitável que assim acontecesse, ainda para mais porque estamos na antecâmara das eleições autárquicas e, portanto, seria em qualquer circunstância um momento de grande pressão para Carlos Moedas, ou atendendo ao facto de estarmos a muito pouco tempo das eleições autárquicas. Isso obviamente vai ser usado para desgastar e tentar fragilizar o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Tem já um teste com esta moção de censura do Chega. Vamos ver como é que os vários partidos lidarão com esta questão. E depois e aqui é uma nuance interessante, há um Partido Socialista a falar a várias vozes. Tivemos Alexandra Leitão, que é candidata à Câmara Municipal de Lisboa, a dar uma entrevista ontem mesmo, onde disse taxativamente que não pedia a admissão de Carlos Moedas, procurou e tentou não ir por aí, foi até algo comedida nos comentários que fez. José Luís Carneiro, atual secretário-geral do Partido Socialista, também não exigiu, no imediato pelo menos, a admissão de Carlos Moedas. E tivemos agora Pedro Nuno Santos, antigo líder do PS, a vir publicamente pressionar Carlos Moedas a resignar. Isto causa também algum desconforto, presumo eu, no Partido Socialista, porque Pedro Nuno Santos é uma pessoa muito influente ainda no PS e está não só a contrariar a orientação dada por Alexandra Leitão. Alexandra Leitão, que era muito próxima de Pedro Nuno Santos, foi escolhida por ele para ser candidata, foi sua líder parlamentar, e Pedro Nuno Santos está aqui claramente a dar um passo que Alexandra Leitão não quis dar, o que contamina a mensagem do Partido Socialista em Lisboa, e está naturalmente a condicionar José Luís Carneiro, que é o líder de facto do partido e que procurou evitar entrar nesse combate político, pelo menos para já. Portanto, Pedro Nuno Santos aqui como uma sombra, quer de Alexandra Leitão, quer de José Luís Carneiro. Isto não ajuda, embora Pedro Nuno Santos tenha toda a liberdade naturalmente de fazer as considerações que bem entende, mas isto não ajuda o Partido Socialista nesta fase, que é delicada, porque o Partido Socialista, ao contrário do Chega, tem características muito próprias. É um partido que se assume como responsável numa altura ainda de luto, numa altura em que o país e a cidade de Lisboa em particular está a lidar com uma tragédia de proporções muito graves. O Partido Socialista tem que gerir as reações políticas de forma muito hábil, para não ser acusado de fazer um aproveitamento político em cima de uma tragédia. E ter Pedro Nuno Santos a apontar um caminho que Alexandre Leitão e José Luís Carneiro não apontaram, cria aqui uma grande confusão no Partido Socialista. Embora permita José Luís Carneiro, perante esta situação, afastar-se de Pedro Nuno Santos, a nível daquilo que é o posicionamento que quer que o partido tenha. Eventualmente, mas criou um ruído que era perfeitamente desnecessário. Usando de uma grelha muito fria, uma grelha analítica muito, muito fria, é aquela ideia de que quando o nosso adversário está a cometer um erro, não o interrompas. Aplicando ao caso em concreto, Carlos Moedas está muito pressionado, é sobre ele que recaem todas as atenções, é ele que tem de dar explicações, é ele que está fragilizado politicamente, e agora temos Pedro Nuno Santos a contribuir para um ruído desnecessário no Partido Socialista. E isso não é bom para Alexandre Leitão, que terá de disputar as eleições em breve com Carlos Moedas. Há esta questão levantada por Pedro Nuno Santos e que André Ventura também refere. Carlos Moedas está prisioneiro do que disse no passado sobre Medina? É evidente que é impossível não traçar esse paralelo. Quer dizer, Carlos Moedas, quando reagiu ao chamado Russiagate, no próprio dia em que o Observador e o Expresso, foi quase em simultâneo, os dois jornais deram essa notícia, Carlos Moedas pediu imediatamente a admissão de Fernando Medina e não tinha existido sequer vítimas mortais. Agora, perante uma situação muito mais grave, essas palavras perseguem-no. Isso é inevitável que aconteça, e Carlos Moedas, quando passar este período, terá de responder perante isso. O que vamos sabendo, enfim, o que é possível apurar e o que é permitido perceber junto de quem vai pensando a estratégia de Carlos Moedas neste momento, é que há uma preocupação em traçar algumas diferenças entre o que aconteceu em 2021 e o que aconteceu agora. Em 2021, dizem as pessoas de confiança de Carlos Moedas, o que estava em causa era um procedimento habitual seguido pela Câmara Municipal de Lisboa, portanto um erro efetivo. O que está aqui em causa agora é um acidente que, até ver,
não resulta ou não está relacionado com qualquer falha da Câmara Municipal. Não há nenhum indício neste momento nesse sentido. Está a equipa de Carlos Moedas a pensar nessa narrativa para impedir ou tentar esvaziar esta evidente comparação entre os dois momentos. De facto, em 2021, Carlos Moedas, por uma situação muito menos grave, exigiu a cabeça de Fernando Medina e, portanto, agora é natural que essas palavras o persigam. Claro. Só aqui um outro aspecto. Ontem, Hugo Soares disse numa entrevista que nenhum lisboeta quer a demissão de Carlos Moedas. Hoje aqui na Rádio Observador escutámos Ricardo Mexia, presidente de uma junta do PSD em Lisboa, a elogiar o papel de Moedas depois deste acidente. Vamos ter, ao longo dos próximos dias, na verdade, outras figuras do PSD, da Aliança Democrática, a fazer esta defesa do autarca e Carlos Moedas mais resguardado? Essa defesa já começou e foi o próprio Luís Montenegro que a fez quando, naquela declaração ao país sem direito a perguntas por parte da comunicação social, tentou condicionar a oposição dizendo que não era a altura de fazer aproveitamento político, nem manobras políticas. Portanto, foi o próprio Primeiro-Ministro a sair em defesa de Carlos Moedas. É natural que o próprio não o queira fazer, porque ficaria mal na fotografia se o fizesse. Agora é de esperar que sim, que o PSD tenha aqui um toque a rebate e procure defender Carlos Moedas, que não ia ter uma eleição fácil. A percepção que existe é de que a popularidade do Presidente da Câmara de Lisboa estava em queda. E este caso vai contaminar naturalmente a campanha eleitoral, quer existam indícios ou não de que a Câmara teve algum tipo de responsabilidade neste acidente. A política também é assim, é feita não só da razão, mas da emoção e das percepções. E neste momento a percepção que existe é que Carlos Moedas está muito fragilizado e, portanto, o PSD tem de fazer tudo para impedir que Carlos Moedas seja ainda mais penalizado por este infeliz acidente.